oportunidade de estar nesse seminário, né? Eu também trabalhei no ICP como Alejandro, então para mim é uma honra poder estar aqui participando dos 25 anos de Programa Nelore Brasil. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre retorno de investimento do Qualified para o criador, mas uma coisa que eu já gostaria de começar dizendo é que a gente só tem retorno se a gente realmente usa as ferramentas que a gente vem trabalhando. Então, o Qualified, a DEP, é o ponto de partida do melhoramento genético. Se a gente não utilizar essas informações na prática, a gente só está fazendo investimento e não está obtendo retorno. Então, hoje, o meu principal objetivo vai ser mostrar como a gente usa essa ferramenta Qualified para que a gente realmente tenha retorno. Em que categoria que eu utilizo, em que época que eu vou utilizar. Então, esse é o meu objetivo hoje. Antes, né, eu vim até com uma camiseta laranja hoje e estavam até me zoando que estavam falando que me acham a qualquer lugar que eu esteja aqui dentro, as pessoas estão me vendo, porque eu sou a única que estou de laranja, né? A Pfizer Saúde Animal, ela se tornou a Zoetis, né, uma nova empresa. A gente continuou com as mesmas pessoas, os mesmos produtos, os mesmos serviços. E hoje eu já vim com essa camiseta de propósito, porque eu tenho certeza que chamou a atenção, né? E muita gente me perguntou hoje sobre essa nova empresa. Então, antes da minha palestra, eu gostaria de apresentar um vídeo, agora no Ovo das Zoetis. Nós trabalhamos todos os dias para melhor compreender os desafios enfrentados por aqueles que criam e cuidam dos animais e propor soluções que garantam o bem-estar animal. Não nos importa se são criadores, pecuaristas, veterinários ou donos de animais de companhia. Nós nunca esquecemos o porquê de estarmos aqui. Para ajudá-lo a fazer a diferença. Para pesquisar, encontrar inovações e oferecer aos nossos clientes os medicamentos e vacinas de que eles precisam para a saúde e o bem-estar dos animais. Para os veterinários, para os pecuaristas e produtores, para os proprietários de animais de companhia. Estamos dedicados a apoiar e atender nossos clientes onde quer que eles estejam e trabalhamos constantemente em prol do benefício de todos. Nós somos Zoetis. Apresentando a Zoetis. 60 anos de experiência como Pfizer Saúde Animal. Um novo nome em saúde animal. Nós estamos trazendo 60 anos de experiência no mercado de saúde animal. Uma empresa independente, dedicada a apresentar padrões, produtos e serviços aos nossos clientes onde quer que eles estejam. Com mais de 9.500 funcionários, atendendo clientes em mais de 120 países. E com um programa altamente diversificado de pesquisa e desenvolvimento, na Zoetis, continuamos com o compromisso de desenvolver os produtos que nossos clientes precisam. O que isto significa? Significa animais de produção mais saudáveis em todo o mundo e mais alternativas e soluções no cuidado com cães, gatos e cavalos. Significa que a partir deste momento existe uma empresa de saúde animal independente que não quer simplesmente cuidar de seus negócios, mas sim trabalhar todos os dias para conquistar seus clientes e merecer este reconhecimento. Nós estaremos onde nossos clientes estiverem, para fornecer medicamentos, vacinas e serviços que eles confiam, para que eles possam fazer o que fazem melhor. Nós somos Zoetis. Para os animais, pela saúde, por você. Se alguém tiver alguma pergunta, também estou à disposição. Vou começar a apresentação agora. Eu vou tentar representar bem o time feminino, sou a única representante hoje mulher aqui, então vou tentar representar bem. Então pode passar aqui mesmo? Pode, né? Bom, vou fazer uma revisão breve do que é o Qualified. O Qualified hoje é uma ferramenta genética, é um serviço que a Zoetis tem para ajudar o progresso genético das fazendas. Então, o Qualified são marcadores de DNA para características importantes. O que é marcador de DNA? Né? A gente vem lançando esses produtos na Pfizer desde 2010 e é uma coisa relativamente nova no mercado. Então, acho que cada apresentação cabe a gente relembrar o que é um marcador de DNA. Se a gente for pensar na cadeia do DNA dos animais, é formado por um açúcar, um fosfato
e pelas bases nucleotídeas, que é isso que difere os animais. O restante é tudo igual, e só os nucleotídeos que diferem. Isso serve para os animais, para nós, para todos os organismos, é a cadeia do DNA que vai dizer como o indivíduo é e como que ele vai desempenhar, por exemplo, um rebanho bovino. E aqui, se a gente for pensar aqui que são dois... Está funcionando? Não, né? Esse daqui não funciona, né? Eu vou usar esse aqui. Obrigada. Se a gente for pensar que são, por exemplo, dois animais, e aqui a gente está representando a cadeia do DNA deles, eu tenho a cadeia do DNA de um animal, tenho a cadeia do DNA de outro. Até esse ponto, as duas cadeias são iguais, certo? Pode passar o slide, por gentileza? Obrigada. Pode passar mais dois, por favor. E aí, chega em um determinado ponto que esse animal tem uma diferença no DNA do outro. Isso que é simplesmente um marcador de DNA. É onde eu tenho uma diferença no DNA dos animais, que isso que vai trazer a diferença no desempenho dos mesmos. Então, o marcador é como se fosse uma marca no DNA dos animais que tem essa diferença e que nos traz essas diferenças no desempenho. Pode passar mais um, por favor. E aí, o tipo de marcador que a Pfizer vem utilizando, né, as OETs, me perdoem, é o SNP, que é uma sigla em inglês, mas é muito simples. Que ela quer dizer polimorfismo de nucleotídeo único. São as diferentes formas que um único nucleotídeo pode ter. E é isso que é o marcador do DNA, uma marca realmente que tem uma diferença no DNA. E esse é o trabalho que a gente tem realizado com o Clarified. Então a gente pega uma amostra do animal, geralmente pelo ou sêmen, faz uma genotipagem desse animal, verifica o DNA dele e consegue predizer o desempenho daquele animal. Pode passar um, por favor. Tem uma ferramenta que eu diria assim, que é complementar a DEP. Então hoje, a melhor ferramenta que a gente tem, que eu vou tentar mostrar, é a DEP auxiliada pelo genoma, que até o professor Raizino mostrou na apresentação dele. Então, esse aqui é um slide que vocês já conhecem, né? Vocês já trabalham. Então, hoje vocês têm como ferramenta a DEP, que a NCP estima a partir do pedigree, do fenótipo e da progênie. Pode passar um, por favor. E desde 2011, como o professor Raizino mostrou, a gente tem feito um trabalho de parceria incorporando o Clarified na avaliação genética da NCP. Então, aqui, como a gente pode ver, gerando a DEP auxiliada pelo genoma. Pode passar um, por favor. E qual que é a principal... Pode passar mais dois, por favor. Qual que é a principal vantagem da utilização desse marcador junto à ferramenta da DEP? Porque se a gente for pensar, a gente já tem a DEP. Só que a DEP, para animais jovens ou fêmeas, ela pode ter uma acurácia baixa. Então, o marcador vem justamente complementar essa acurácia para que a gente possa selecionar animais jovens de uma maneira mais criteriosa, com menor risco e maior certeza que a gente vai acertar. Então, é isso que eu vou mostrar hoje. Então, aqui a fórmula do progresso genético, né? O professor até mostrou alguns gráficos do progresso genético. O progresso genético ele é devido à intensidade de seleção, variação genética, acurácia dividido pelo intervalo de geração. Na prática, como que isso se traduz para vocês, né? Para nós? Intensidade de seleção é quanto que eu vou apertar a torneirinha. Ah, eu tenho 100 touros. Eu vou selecionar os meus 2 melhores. Eu estou sendo muito mais efetivo do que eu tenho 100 touros e eu vou selecionar os meus 50 melhores. Concordo? Eu estou sendo muito mais, estou apertando muito mais a torneirinha. Então, isso que é o intervalo a intensidade de seleção. A variação genética é, eu tenho 1000 touros, eu preciso escolher 10. Ou eu tenho 100 touros e eu preciso escolher os mesmos 10. Na primeira situação, eu tenho uma variação genética muito maior. E aí, assim, eu vou conseguir um progresso genético maior também. A acurácia, né, é uma ferramenta que vocês já lidam, quanto que eu posso confiar naquela informação genética. E o intervalo de geração é que idade que a gente tem utilizado os nossos touros e as nossas matrizes. Quanto menor a idade que a gente utilizar, quanto mais a gente utilizar touros jovens, por exemplo, mais a gente vai aumentar o progresso genético. E aí o Clarified vai te ajudar, né, a aumentar a intensidade de seleção, aumentar a acurácia e diminuir o intervalo de geração. E assim aumentar o progresso genético. Então, pode passar mais um, por favor. A gente fez um estudo aqui dentro da NCP
com o auxílio, né, da NCP, da equipe da NCP, que a gente fez um estudo com 6.800 animais que tem o Clarified, e aí a NCP estimou a DEP auxiliada pelo genoma. Então, cabe aqui só ressaltar que essas informações foram totalmente sigilosas. O professor até passou essa informação para a gente com o CGA dos animais, então a gente não teve acesso qual era o animal e qual era a fazenda. Então, a gente só recebeu o animal 1 ao animal 6.802, justamente para a gente fazer um estudo de como que a DEP auxiliada pelo genoma vem aumentando o progresso genético das fazendas. Pode passar o próximo. Essa é uma tabela assim que eu particularmente gosto muito, mas eu sou suspeita para falar isso, porque aqui nós vamos ver nos próximos slides a DEP, sempre resultados de DEP auxiliado pelo genoma. Não é só a informação do Clarified, já é a DEP auxiliado pelo genoma, que é a incorporação do Clarified na DEP tradicional. Então, aqui mostra o número de equivalente progênio. O que é isso? É o número de equivalente progênio que eu tenho quando eu incorporo o Clarified na avaliação genética da NCP. Na prática, o que mostra? Uma característica, por exemplo, de idade de primeiro parto. Quando eu incorporei o Clarified na avaliação genética da NCP, é como se aquele animal já tivesse 11 filhas avaliadas para a idade de primeiro parto. Outra característica, a probabilidade de parto precoce. Eu faço Clarified de uma bezerrinha muito jovem, uma bezerrinha na desmama, que não tem nenhum filho avaliado. É como se aquela bezerrinha, na NCP, já tivesse 14 filhas avaliadas para a probabilidade de parto precoce. Então, essa é a grande intenção da gente realizar Clarified. É a gente ter esse tipo de informação para animais muito jovens, ou mesmo fêmeas. Porque vamos pensar assim, que fêmea no meu rebanho, sem ser uma doadora, vai chegar a ter 14 filhas avaliadas para a probabilidade de parto precoce? Nenhuma. Ela já vai ter saído do rebanho, se não for uma doadora. Então, essa é a grande vantagem da gente utilizar a Clarified. Porque, né, vou ser muito honesta nesse comentário. Isso aqui mostra o quê? Que a gente tem que usar a Clarified em animais jovens e em fêmeas. Porque se a gente usar num touro de central que já tem, às vezes, 10 mil filhos avaliados, eu não vou estar acrescentando muita coisa. Então, essa é uma ferramenta excelente para quê? Para a gente selecionar fêmeas. Então, a fêmea é um molde na nossa fazenda. A gente tem que ter boas fêmeas para a gente ter bons touros para a gente vender. Então, se a gente puder utilizar uma ferramenta para melhorar essa seleção das fêmeas, é sensacional, né? Pode passar mais um, por favor. Então, aqui o que eu consigo? Eu estou aumentando a acurácia. Com isso, eu posso utilizar animais jovens de uma maneira mais efetiva, maior número de animais jovens, ou está diminuindo o intervalo de geração. Estou aumentando o progresso genético. Pode passar um, por favor. E aí aqui a gente mostra a equivalente progênie para outras características, que a gente vê o que o marcador ajuda menos. Por quê? Porque são características já de alta herdabilidade. Geralmente são as características que talvez, por exemplo, com peso, a gente olha para o animal, a gente já sabe se aquele animal se despontou, se não se despontou no rebanho, né, na safra. E o marcador em si, ele foi desenvolvido para quê? Para ajudar nas características de difícil mensuração ou características que demoram muito para serem avaliadas. Por exemplo, stayability. Stayability, para a gente avaliar um touro, depende que as filhas desse touro fiquem ou não até os 6 anos de idade. Demora muito tempo. Então, o marcador é muito efetivo para a gente utilizar isso. E eu tenho certeza que, assim, aqui ajuda menos, mas ajuda. E nas características reprodutivas, que são as mais importantes economicamente para os criadores, é onde o Clarified vai poder te ajudar mais. Pode passar um, por favor. Então, aqui também, né, aumento da acurácia, diminui o intervalo de geração. Pode passar o próximo, por favor. E aqui é um slide, que até é um slide do professor Raizildo, né, que ele apresentou no workshop de Araçatuba. Aqui mostrando a contribuição da DEP AG em relação à DEP tradicional, em relação à acurácia. Então, aqui eu tenho as classes de acurácia, acho que não dá para todo mundo ler, mas aqui são acurácias de até 10%, 20%, 30% e assim por diante.
Em azul, então, eu tenho a acurácia da DEP tradicional, sem o Clarified, e em vermelho é quanto que o Clarified contribuiu nessa acurácia. Então, o que eu vejo? Eu vejo que para animais que têm uma baixa acurácia, na DEP tradicional, o Clarified vai me ajudar muito. Para animais que eles já têm uma alta acurácia na DEP tradicional, o Clarified chega até te ajudar zero. Então, qual que é a recomendação para a gente utilizar Clarified? Animais jovens que tenham uma baixa acurácia, ou fêmeas, porque uma fêmea, ela nunca vai ter uma alta acurácia no programa de melhoramento genético. Então, essa é a recomendação para quê? Para a gente utilizar o Clarified e ter retorno do investimento. A gente não vai chegar na fazenda e fazer de mamanda caducando. A gente tem que estudar e propor tecnicamente qual é a melhor utilização da ferramenta dentro da fazenda. E aqui, eu faço até uma menção na palestra do professor Raizildo, que ele mostrou qual que é o ganho dos touros jovens depois que eles passaram pela reprodução programada. E aqui, eu deixo a menção que se a gente conseguir utilizar o Clarified e ter esse aumento de acurácia antes desses animais participarem da reprodução programada, quando eles terminarem a reprodução programada, eles vão estar com uma acurácia maior ainda. Então, isso aqui é imprescindível para a gente fazer o quê? Em touros jovens, que eles vão deixar muitos filhos na fazenda e, às vezes, a gente pode estar selecionando, talvez, não o animal correto. Pode passar um, por favor. Aqui também, né, aumenta a acurácia. Pode passar mais um, por favor. E aqui é uma tabela que mostra o ranqueamento dos animais pela DEP tradicional e pela DEP auxiliada pelo genoma. Então, aqui em cima é a DEP tradicional, aqui é a DEP auxiliada pelo genoma. O que essa tabela mostra? Onde está verde, quer dizer que se eu tenho a DEP tradicional e a DEP auxiliada pelo genoma, o meu mesmo animal foi ranqueado do mesmo jeito. Então, por exemplo, aqui, um animal que era top, por exemplo, 10% na NCP, para a característica de idade de primeiro parto, desculpa, eu não mencionei, que é para a idade de primeiro parto. Então, um animal que era ranqueado para 10%, como sendo 10% melhor nessa característica de idade de primeiro parto, aqui em verde, ele também foi, na DEP auxiliado pelo genoma, ele também estava entre os 10% melhores. Na prática, o que significa? Onde eu estou verde, ou verde mais claro, a DEP diz a mesma coisa que a DEP auxiliada pelo genoma. Eu estou ranqueando meus animais da mesma forma. Qual que é o grande o problema e ao mesmo tempo oportunidade e vantagem na gente usar o Clarified? São esses animais aqui que a gente tem em vermelho, laranja e amarelo. Isso significa o quê? Vou pegar um exemplo. Às vezes eu ranqueei um animal como sendo top 10% na DEP tradicional, só que o animal, depois que a gente incorporou o Clarified, a gente viu que esse animal, na verdade, ele pode ser um top 70%. Lógico que a gente vê pelos números que na maior parte dos casos a gente acerta com a DEP tradicional. Só que em alguns casos, a gente vê o quê? Que com a DEP auxiliada pelo genoma, a gente vai acertar muito mais. Então, esses são os casos dos animais que a gente acaba errando de selecionar, porque o animal ainda tem uma acurácia muito baixa. E quando a gente tem a DEP auxiliada pelo genoma, a gente pode acertar mais. E aí eu falo, se a gente escolhe um desses animais, a gente pode errar muito. Se for um touro jovem que a gente escolheu, a gente vai errar muito. Então aqui a gente mostra que realmente o ranqueamento entre os animais, ele fica mais preciso quando eu tenho a DEP auxiliada pelo genoma. E eu não tenho dúvida que essa hoje é a melhor ferramenta que existe. Então não é a DEP sozinha, não é o Clarified sozinho, e sim a DEP auxiliada pelo genoma. Então a gente está partindo para... No leite a gente já tem isso, né? No leite a gente só trabalha com DEP auxiliado pelo genoma, e no Nelore também a gente está partindo para um futuro, acredito que médio prazo, que a gente só trabalha com DEP auxiliado pelo genoma. Pode passar o próximo, por favor. Aqui também eu tenho um aumento da acurácia. Pode passar o próximo, por favor. Esse é meu último slide, porque eu vou tentar acabar no tempo. Porque eu não quero levantar uma plaquinha de zero.
E aqui é um impacto realmente econômico da DEP auxiliada pelo genoma comparado à DEP tradicional. E aí o que me mostra? Primeiro aqui eu tenho a intensidade de seleção, né? Quanto eu estou selecionando realmente. E aqui é o retorno econômico. O que me mostra esse gráfico? Que o retorno econômico de eu usar o Clarified, ele é muito maior quando eu seleciono uma pequena parte da minha população. E aí eu vou diminuindo. O que isso quer dizer na prática? Se eu faço um investimento em uma ferramenta como o Clarified e eu não uso para selecionar nenhum animal, obviamente eu não vou ter retorno econômico, porque eu tive um investimento e eu não usei informação. Aqui te mostra o quê? Que onde que eu teria o meu máximo de retorno em investimento com o Clarified? Se eu selecionasse aqui de 10 a 20% dos meus animais, isso te mostra o quê? Se eu fiz Clarified em 100 touros, por exemplo, eu teria o meu retorno máximo, e se eu selecionasse de 10 a 15 a 20 touros. Então, porque aqui está sendo considerado o custo do teste. Então, eu tenho um custo do teste. Se eu não utilizar essa informação para tomar a decisão realmente de escolha de quais animais eu vou ou não utilizar, eu vou chegar num retorno econômico aqui praticamente zero. E aqui foi um exemplo que a gente fez com relação à idade do primeiro parto. Então, pensando em peso de desmama desses touros que têm menor idade do primeiro parto, os bezerros, os netos desse touro, eles vão ser melhores, né? Porque a gente sabe que os bezerros que nascem no cedo, eles são melhores do que os bezerros que são mais tardios, que vão nascer mais tarde. Então, esse é um modelo econômico que mostra isso. Então, por exemplo, se eu fiz o Clarified para selecionar quem são meus 15% touros cabeceira, eu posso ter um retorno econômico de R$ 1.600 por touro avaliado. Pode passar o próximo, por favor. Aqui também eu estou aumentando a acurácia e aumentando a intensidade de seleção, né? Aqui eu mostro que a gente tem que aumentar a intensidade de seleção. Pode passar, por favor. Bom, como conclusão, o uso do Clarified para comprar DEP-AG aumenta o progresso genético do rebanho. Então, eu não tenho dúvida que hoje a ferramenta melhor que a gente tem é a DEP auxiliada pelo genoma. A grande vantagem da DEP-AG com relação à DEP tradicional para animais jovens ou animais de baixa acurácia, como fêmeas. Então, são essas categorias que a gente tem que pensar em utilizar a ferramenta. O retorno do uso do Clarified é alto, desde que a informação seja utilizada para a seleção dos animais. Qualquer ferramenta só é boa se depois que a gente fizer, a gente realmente utilizar aquela informação na prática. Porque a gente, tanto os OEDs como o NCP, a gente está vendendo informação. Se nada é feito com essa informação, não há progresso genético. Obrigada, viu?